Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu quero falar a respeito do desejo, e mais especificamente do desejo por Deus. Todos nós desejamos várias coisas, desejamos muitas coisas. Quando eu era criança, eu desejava ser jogador de futebol, fazer muito sucesso. E visualizava a seguinte coisa, né? Eu ia ficar rico, ter muito dinheiro, poder comprar uma mansão, uma casa para minha mãe, para os meus pais, para os meus avós. Eu pensava em poder ajudar as pessoas mais carentes. Talvez quando nós somos crianças, principalmente da geração anterior, da geração millennials, né? A maioria das crianças tinha esse sonho, principalmente as crianças de periferia. Eu era da periferia de São Paulo, lá do Jardim Elba, na região do Jardim Elba, zona leste de São Paulo, Parque Santa Madalena, aquela região ali. Na verdade, eu morava em Santo André, né, no bairro chamado Jardim Antiga, fazia divisa aí com São Paulo, né. De um lado de uma avenida que chamava Sapopemba, ela dividia Santo André com São Paulo, justamente com o Jardim Elba. E era uma região bastante carente, assim, ao lado do Jardim Elba, né, uma região bastante carente. Então eu tive muito contato com muitos amiguinhos que eram da favela, eu ia na favela, favela de verdade mesmo, pessoal. Quando a gente fala de favela, não são casas, pelo menos naquela época não era casas de alvenaria, né? Era barracos de madeira mesmo, sem tratamento de esgoto, bastante precária a situação daquele pessoal. Então eu cresci dentro daquele ambiente, a gente sempre tinha meus coleguinhas, sempre o sonho de ser jogador de futebol, de fazer muito sucesso, né? Brilhar e poder, quando crescer, né, ajudar as pessoas mais carentes. Sempre foi esse assim, um desejo muito grande de mim quando eu era criança. Mas a gente vai crescendo. Depois, aos meus 16 anos, eu passei a desejar ser um cantor famoso, né? Eu comprei um violão, meu pai me deu um violão, né? Na verdade, quem me deu o primeiro violão foi meu tio Wilson. O violão que ele tinha, de Jorge. E aí, a partir dali, eu comecei a aprender a tocar violão. Depois, meu pai comprou um violão pra mim. E aí, eu comecei a aprender a tocar violão também. E comecei a tocar e comecei a criar minhas próprias canções, minhas músicas, e aquele sonho de ser um cantor famoso, etc, aquelas coisas. Então a gente sempre cresce, geralmente a gente cresce dentro desse parâmetro, né, de que o dinheiro vai nos conferir a felicidade, vai nos conferir a oportunidade de sermos aquilo que a gente acha que não é, aquilo que não somos, né? E tem aquela visão. Então eu fui crescendo, né? Depois eu passei a ter sonhos mais, vamos dizer assim, mais simples, né? Como passar no concurso público e me tornar um servidor público. E deu certo, eu consegui. Pelo menos esse eu consegui realizar, né? Mas ainda assim eu percebia que eu não era totalmente feliz. Eu percebi que, na verdade, eu mergulhei numa depressão profunda nessa época, uma depressão bastante intensa. E foi quando eu comecei a ir para esse lado mais religioso, investigar mais um pouco acerca de Deus, porque eu não era uma pessoa tão apegada a Deus, assim, não buscava Deus com tanta intensidade, com tanta vontade, em comparação a esses sonhos que eu possuía. Às vezes eu me indagava algumas coisas da existência e tal, né, questionava algumas coisas, mas nunca era algo muito profundo. E foi investigando, foi pesquisando, foi procurando, que eu comecei a perceber, né, começou a crescer dentro de mim o desejo cada vez mais intenso por Deus, o desejo de querer a presença de Deus. E foi crescendo, isso foi crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E até que eu percebi que realmente o desejo por Deus é o que nos confere a verdadeira felicidade. O quão intenso é esse desejo dentro do nosso coração, né? O quão intenso é o desejo de querer viver em comunhão amorosa com o nosso papai. Quão intenso é esse desejo de querer viver a presença de Deus. Então, à medida que esse desejo vai crescendo dentro de nós, certo? À medida que ele vai se tornando cada vez mais intenso, né,
por conta dessa fome, dessa sede por Deus, nós vamos estudando cada vez mais, estudando cada vez mais. E vamos começando a perceber a realidade de uma forma diferente. Tanto pelas instruções do próprio Deus, do nosso próprio papai, como pela instrução daqueles que também viveram intensamente esse desejo. Né? Por exemplo, se você pega o livro de São João da Cruz, né, Noite Escura da Alma, você vai percebendo exatamente o quão esse desejo foi crescendo dentro de São João da Cruz e como, né, aquele livro lindo que ele escreveu nos confere a oportunidade de experienciarmos uma comunhão verdadeiramente amorosa com Deus. Porque assim, quando nós falamos de procurar Deus, né, vai depender do grau de intensidade do desejo que há no coração da pessoa. Né? Se a pessoa procura Deus, mas ainda com aquelas intenções de satisfazer os seus interesses egoístas, os seus desejos mais egoístas, mais egóicos, ela não vive isso ainda intensamente. Ela tem uma ideia, talvez, bastante ainda precária acerca de Deus e bastante limitada. Mas a partir do momento que esses desejos menores, esses desejos que são menores, né, pela sua natureza, eles vão diminuindo a intensidade, né, dentro de você, dentro do seu coração, e vai crescendo cada vez mais a intensidade de viver a comunhão amorosa com Deus, você vai percebendo que esses desejos materiais, acerca da sua prosperidade material, acerca da sua saúde física, acerca de tantas outras coisas que está relacionado mais com o nosso corpo, com a gratificação do nosso corpo, com o nosso próprio conforto, ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e você vai percebendo que são desejos assim, mais ou menos infantis, certo? Infantis. Como aquele ser jogador de futebol e poder, né, fazer muito sucesso, ter muito dinheiro, poder comprar uma mansão, comprar um carrão, etc., né, ter muito luxo, etc. Você vai perceber que são coisas infantis, coisas de criança, né? E esse desejo por Deus, ele vai crescendo cada vez mais e se tornando cada vez mais forte dentro do seu coração, até que você percebe que a presença de Deus é o que há de mais glorioso, é o que há de mais gratificante, é o que há de mais esplendoroso, é o que há de mais gostoso. Né? Então aí você não tenha mais aquele desejo por aquelas coisas efêmeras, e por conta disso você vive uma vida mais simples, uma vida mais comedida, uma vida mais disciplinada, uma vida mais regrada, uma vida mais consciente. Você começa a perceber também que os seus atos, eles refletem tanto positivamente como negativamente na vida de outras pessoas, de outros seres vivos também, certo? E aí você começa a se preocupar mais com os seus atos, você começa a pensar, poxa, esse ato que eu estou realizando, né, ele não é egoísta porque prejudica outras entidades vivas, prejudica outras pessoas, prejudica outros seres vivos. Por que eu vou realizar esse ato? Por exemplo, não é querendo modificar a cabeça da pessoa, certo? Não é querendo fazer a cabeça de ninguém, pessoal. Cada um, vamos dizer assim, cada um tem a sua própria experiência com Deus, tem o seu próprio relacionamento. E nós temos que respeitar isso. Mas o ato de nós comermos carne de forma desmedida, certo? É algo a ser pensado, porque a forma... Eu assisti um documentário chamado A Carne é Fraca, certo? Tem isso, inclusive, gratuitamente no YouTube. Você procura lá A Carne é Fraca, documentário, você vai achar esse documentário. Você vê a forma como os animais são tratados para poder atender, tão somente, muitas vezes, o interesse de gratificação do nosso paladar, da nossa própria língua, né? Então, às vezes, você vai num churrasco, né? Vai lá no churrasco, tem aquele mundaréu de carne, tem todas aquelas opções, e você pode comer à vontade, parece ser a coisa mais feliz do mundo, mais alegre, o momento mais bacana de todos, tal. Mas quando você vai ver, na verdade, muitos, né, você vê ali que muitos seres vivos, né, foram sacrificados para você estar vivendo aquele momento aparentemente feliz. E na ignorância, quando você está na ignorância, você diz assim, é um momento muito feliz, muito alegre com a minha família. Mas você não vê assim o quão aqueles animaizinhos que foram abatidos para poder satisfazer tão somente o seu paladar, porque não é uma questão de
de manutenção, não é uma questão de sobrevivência. Se fosse uma questão de sobrevivência, até vai, mas não é uma questão tão somente de querer agradar o paladar, né? Então você vê que você começa a pensar, poxa, só para agradar o meu paladar, uma coisa momentânea, uma coisa assim, instantânea, tipo, você sente o prazer da carne agora, acabou o churrasco, cada um vai para sua casa e boa. Você vê que não é uma coisa perene, não é uma coisa que vai se perpetuar esse prazer. Então você vê que às vezes se sacrificou, né, a vida de tantos animaizinhos, tão somente para agradar o seu paladar. E assim, a forma como eles morrem é uma forma muito triste. Muitos são abatidos de uma forma muito cruel, de uma forma muito desumana, muito desumana, a forma como eles são tratados. As pessoas que tratam eles são desumanas, é isso que eu quero dizer para vocês. Não que os animais são desumanos, né? Os animais são animais, mas o que eu estou querendo dizer assim, as pessoas que vão fazer o procedimento de abate, elas são desumanas, assim, são pessoas insensíveis muitas vezes. Então você começa a pensar, poxa, né, será que eu preciso disso, né, para poder ser feliz? Será que eu preciso realizar um ato desse tipo para me sentir feliz? Né? Assim, causar dor e sofrimento a outros seres vivos. Né? Então quando você começa a entrar nessa comunhão amorosa com Deus, você começa a perceber essas questões, você começa a se preocupar mais com o próximo, de fato. Você começa a amar mais o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Você começa mais a entrar, mergulhar dentro desse espírito, dessa frequência cristã, né? De você se importar também com o próximo, entende? E começa a sentir a dor do próximo, sentir a dor do outro. Então, com isso você percebe que esse desejo por Deus é o que há de melhor, certo? Quando eu digo Deus é o paraíso, é porque realmente Deus é o paraíso, não existe nada melhor do que Deus. Porque muitas vezes as pessoas utilizam a palavra Deus, mas elas não verificam o que está por trás da palavra Deus. Por exemplo, muitas pessoas vão à igreja sem compreender, por exemplo, eu frequento a igreja católica, mas eu percebo que muitas vezes eu vou lá na igreja e as pessoas que estão lá comungando, etc., né, estão praticando a Eucaristia, elas não entendem toda aquela situação que está ocorrendo na missa, né? Muitas pessoas não compreendem. Então, quando nós falamos de Deus, existe todo, ou até mesmo de Jesus, existe toda uma mensagem, tanto filosófica como teológica por trás, né? Uma mensagem filosófica muito forte, né? Por exemplo, quando falamos de Deus, nós estamos falando da fonte ilimitada de toda bondade, a fonte ilimitada de todo amor, a fonte ilimitada de toda paz, de toda paciência, de toda ternura, de toda beleza, de toda sabedoria, de todo conhecimento, de toda compaixão, etc. Então nós estamos falando dessa fonte ilimitada. E o ato que Jesus se submete, que é o ato de crucificação, né? Ele é morto na cruz, é um ato muito, mas muito sagrado, porque é justamente o ato que ele se submete para atenuar os efeitos da nossa ignorância dentro do nosso espírito, certo? Pelo nosso espírito, pela a nossa verdadeira identidade em Deus, Jesus se submete àquela situação de morte de cruz, justamente para quitar a dívida da nossa ignorância, para podermos reviver de fato, certo? A verdadeira vida, que é a vida em Deus, a vida em comunhão com Deus. Porque sem essa oportunidade que Jesus nos conferiu, seria muito difícil chegarmos cada vez mais próximos do nosso papai, que é Ele mesmo, que é Jesus. Jesus é Deus. E isso eu tenho, assim, convicção. Muitas pessoas vão dizer, não é Deus, isso é uma ideia da tua cabeça, né? Isso é uma ideia teológica que as pessoas colocaram na cabeça das pessoas ao longo da história, mas não é verdade isso? Não, para mim eu tenho convicção, né? Assim, eu tive muitas experiências, assim, muitas oportunidades que foram reforçando cada vez mais essa convicção, e hoje é uma convicção assim, da mesma forma que eu vejo uma parede e toco nela, eu tenho a convicção de que Jesus é Deus, entende? Então, o que eu quero dizer para vocês que, assim, procurem, certo? Cada vez mais intensificar esse desejo por Deus, intensificar cada vez mais esses desejos que nós possuímos dentro da materialidade, dentro do mundo material,
eles são passageiros, eles vão acabar quando o nosso corpo terminar, certo? E lá não sabemos muito bem o que vai acontecer conosco depois da morte, mas não temos muito conhecimento acerca disso, né? Então, procure cada vez mais se apegar a Deus e ter esse desejo, essa fome, essa sede por Deus. Da mesma forma que você tem às vezes uma sede, uma fome, um desejo muito grande de ser vencedor da Mega Sena do final do ano, da Mega Sena da virada, tem esse desejo, né, mais intenso ainda por Deus, porque Deus é a Mega Sena da Mega Sena. A oportunidade de você viver em comunhão amorosa com Ele é a Mega Sena da Mega Sena. E você vai perceber que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Basta você viver em comunhão amorosa com Deus, que você vai perceber a alegria, a felicidade a todo instante. Você vai perceber a bondade de Deus constantemente, todos os dias. Deus nos dando muito amor, muito carinho, muita paciência, muita compaixão, nos dando a oportunidade de cada vez mais mergulharmos em comunhão amorosa com Ele e vivemos uma vida assim muito, muito legal. Legal, pessoal? Um abraço. Então eu fechei aqui a série sobre Deus. É claro que é limitado, né? Bastante limitado, tipo, são 5 vídeos, cada um em torno de 15 minutos em média. Não dá pra falar tudo que a gente tem vontade de falar, mas é só para deixar pontuado, essa é a minha visão, tá? Então deseje Deus, deseje com toda a intensidade. Existe um louvor muito lindo da Gabriela Rocha, que é Atos 2 ao vivo, da Gabriela Rocha. E toda vez que eu ouço aquele louvor dela de Atos 2, é assim, eu mergulho nessa experiência, nessa intensidade amorosa cada vez mais forte por Deus, porque a Gabriela se entrega completamente naquele louvor e ela demonstra muito, muito amor. Tem um outro louvor que é do Jeremiah Bowser, que se chama Nós Estamos Aqui, e o senhor Jeremiah, ele coloca muito amor naquela canção, muita intensidade. É mais ou menos esse espírito que a pessoa tem que ter cada vez mais, que ter sede, mas uma verdadeira sede por Deus, um verdadeiro desejo intenso por Deus. Tem também da Aline Barros, eu não estou lembrando o nome da música agora, mas é um louvor muito lindo, que ela demonstra muita intensidade amorosa pelo nosso papai. E cada vez mais que nós mergulhamos nesse desejo e nós aprofundamos nele, com certeza, tenho certeza disso, que a tua consciência vai mudar e você vai procurar mais conhecimento, eliminando o seu próprio falso ego que distorce muitas coisas, sempre com esse desejo de eliminar o teu falso ego que distorce as coisas, principalmente as escrituras sagradas. Você vai viver uma experiência com Deus bastante maravilhosa. Obrigado, até mais, seja bem-vindo.